Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas: cera para gesso decorativo. E realmente necessário encerar o gesso? E se sim, qual tipo de cera usar? Bom, o gesso decorativo, por si só, já oferece um acabamento bonito e elegante. Mas, a cera, além de realçar a beleza natural do material, também oferece uma série de vantagens. Ela cria uma camada protetora que impede a absorção de água e sujeira, tornando a superfície mais fácil de limpar. Além disso, a cera realça o brilho do gesso, deixando-o com um aspecto mais sofisticado. Existem vários tipos de cera disponíveis no mercado, cada uma com suas características e finalidades. As ceras mais comuns são a cera de abelha, a cera de carnaúba e a cera de parafina. A cera de abelha é conhecida por sua resistência e durabilidade, enquanto a cera de carnaúba é famosa por seu brilho intenso. A cera de parafina é mais barata, mas menos resistente. A escolha da cera ideal depende do tipo de superfície e do efeito desejado. Para superfícies lisas e polidas, como o gesso liso, a cera de carnaúba é uma excelente opção. Já para superfícies com textura, como o gesso texturizado, a cera de abelha é mais indicada, pois penetra melhor nos relevos. O custo da cera varia de acordo com o tipo e a marca. As ceras de abelha e carnaúba são mais caras, mas oferecem maior qualidade e durabilidade. As ceras de parafina são mais acessíveis, mas podem precisar de reaplicação com mais frequência. O processo de enceramento é relativamente simples. Primeiro, você precisa limpar a superfície do gesso com um pano úmido para remover qualquer poeira ou sujeira. Depois, aplique a cera com um pincel ou um pano macio, espalhando-a uniformemente por toda a superfície. Deixe a cera secar por algumas horas e, em seguida, polir com um pano limpo e seco. Para um acabamento perfeito, é importante aplicar a cera em camadas finas e uniformes. Se você aplicar muita cera de uma vez, ela pode ficar pegajosa e manchar o gesso. Se você cometer algum erro, basta remover a cera com um pano úmido antes que ela seque completamente. Com um pouco de cuidado e atenção, você pode obter um acabamento impecável e duradouro para seu gesso decorativo. Espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer suas dúvidas sobre o uso de cera para gesso. Olá a todos! Hoje vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas: a cera para gesso decorativo. E preciso usar cera? Qual a melhor opção? Como aplicar? Vamos começar por responder a pergunta mais importante: preciso usar cera no gesso decorativo? A resposta é: depende. A cera serve para proteger o gesso, dar-lhe um acabamento mais uniforme e realçar a sua beleza. Mas nem todos os tipos de gesso precisam de cera. Se o seu gesso já tem um acabamento brilhante e resistente, a cera pode ser dispensável. Agora, se você decidiu que quer usar cera, vamos falar sobre como remover a camada de cera antiga, caso o seu gesso já tenha sido encerado. Como remover a camada de cera? Para remover a cera antiga, você pode usar um removedor de cera específico para gesso, ou então um pano embebido em água morna e sabão. Se a cera estiver muito agarrada, pode usar um raspador de plástico, mas tenha cuidado para não riscar o gesso. Receita para fazer cera com as próprias mãos: se você gosta de fazer as coisas por si mesmo, pode fazer a sua própria cera para gesso. Existem várias receitas, mas vou apresentar-lhe 3 das mais populares. Cera à base de sabão. Para fazer a cera à base de sabão, você vai precisar de um pedaço de sabão de glicerina, água, uma panela, um pincel. Rale o sabão e coloque-o na panela com água. Aqueque em fogo baixo até o sabão derreter completamente. Depois, retire do fogo e deixe esfriar um pouco. Aplique a cera no gesso com um pincel, espalhando-a uniformemente. Deixe secar completamente antes de aplicar uma segunda camada, se necessário. Composição à base de cera natural. Para fazer a cera à base de cera natural, você vai precisar de cera de abelha, óleo vegetal, uma panela, um pincel. Derreta a cera de abelha em banho-maria. Depois, adicione o óleo vegetal e misture bem. Retire do fogo e deixe esfriar um pouco.
Aplique a cera no gesso com um pincel, espalhando-a uniformemente. Deixe secar completamente antes de aplicar uma segunda camada, se necessário. Cera base de cola para papel de parede. Para fazer a cera base de cola para papel de parede, você vai precisar de cola para papel de parede, água, um pincel. Misture a cola para papel de parede com água, seguindo as instruções do fabricante. Aplique a cera no gesso com um pincel, espalhando-a uniformemente. Deixe secar completamente antes de aplicar uma segunda camada, se necessário. Como substituir a composição da cera? Se você não quiser usar cera, pode optar por outros produtos para proteger e dar acabamento ao seu gesso. Alguns exemplos são verniz à base de água, verniz acrílico, selador para gesso. Comentários sobre a cera. A cera é uma ótima opção para proteger e dar acabamento ao gesso decorativo. Ela cria uma camada protetora que impede a sujidade e a umidade de penetrar no gesso. Além disso, a cera realça a beleza do gesso, dando-lhe um brilho natural. Mais importante lembrar que a cera pode ser um pouco difícil de aplicar e remover. Se você não tiver experiência, é melhor procurar a ajuda de um profissional. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo. Até a próxima!